bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos a conversar com o meu convidado de hoje, João Janeiro. Mister, muito obrigado desde já por ter aceito o meu convite. Obrigado, João. Obrigado, João Janeiro tem uma carreira em ascensão, mas também não é um percurso muito habitual. Mas nós já lá vamos. Esta época, ao fim de 5 jornadas na Liga Húngara, soma 4 vitórias e está em primeiro lugar no campeonato. Mas antes de irmos a tudo isso, primeiramente, Mister, eu gostava de lhe perguntar quem é o João Janeiro e como é que se identifica como pessoa e como treinador. Pá, começas logo com uma, com uma pergunta. Não, olha, pá, tenho 40 anos, tenho princípios muito fortes na vida e por isso é que se calhar tenho demorado um pouco mais, mas não abdico deles. Acredito que um bom ser humano é o caminho certo para conseguir atingir qualquer que seja o patamar, qualquer que seja a ambição da pessoa. Acho que primeiramente, e no meu tipo de trabalho, portanto neste caso lido com os jogadores, é uma das coisas que eu lhes digo sempre, é primeiro tens que resolver os teus diabos interiores para poderes render. E depois pronto, tenho realmente um percurso que começou muito cedo. Eu aos 25 já estava a trabalhar em futebol e pronto, foi em ascensão. Claro, percebo. E olhando para o seu percurso, no primeiro ano como treinador adjunto, no então Belenenses, eu gostava de lhe perguntar como é que foram esses momentos e principalmente como é que uma pessoa consegue chegar a treinador adjunto logo num clube de primeira liga, porque isso na verdade não é assim tão fácil, não é? Não é, não. Olha, vou só aqui corrigir uma coisa. Eu entrei para o Belenenses na segunda liga. Então Ok? peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Nós estávamos, o meu primeiro ano no Belenenses foi na segunda liga, só que subimos logo nesse ano, à primeira. Ok. Portanto, cujo objetivo nem sequer era subir divisão. Porquê? Porque entraram 23 jogadores novos, quando eu também entrei, e a equipa técnica entrou, porque eu entrei na equipa técnica do Van der Gaag. Portanto, nós quando entramos, entrou a SAD, que ainda lá está hoje em dia, é uma SAD, que entretanto separaram-se, etc. Entrei com o Van der Gaag e entraram 23 jogadores novos, e esses 23 jogadores novos eram todos jogadores do campeonato, portanto, na altura da segunda Divisão B, e não profissionais. Portanto, o objetivo nem sequer passava por uma subida de divisão, passava sim por consolidar, ver e tal, e tentar no ano seguinte a subida. Nós é que pronto, as coisas correram bem e acabámos por subir divisão nesse mesmo ano. Como é que eu chego lá? Olha, foi através de um colega que eu conheci num curso em Liverpool, num dos vários cursos que fiz de futebol, neste caso um software de análise, que é Prozone, na altura era o Sports Code. Conheci lá um treinador português, o Bruno Pereira, que atualmente está no Oman, ele é que tinha sido convidado pelo Van der Gaag para integrar a equipa técnica. Só que nessa altura o Bruno já tinha ideias muito vincadas de ser treinador principal e ia ter um projeto na Madeira, porque ele é da Madeira. E então ele disse ao Van der Gaag, olha, eu não quero, mas eu conheci uma pessoa agora em Inglaterra, gostei bastante dele e tal. Pronto, ele deu o meu contacto ao Van der Gaag, o Van der Gaag ligou-me, encontrámos-nos, pronto, houve simbiose, e olha, e foi assim que eu entrei no futebol em Portugal, porque na temporada anterior já tinha colaborado também com o futebol profissional, mas em Espanha. Sim. Mas aí como observador de adversários. Como observador de adversários. Bem, eu já agora deixava uma dessas perguntas para o fim, mas eu morro de curiosidade. Afinal, quem é que é o mais extravagante? Marcelo Bielsa ou João Janeiro? Não sei, o tempo dirá, não sei. Eu acho que em termos de trabalho, eu sou mais simplista do que o Bielsa. Eu acho que o Bielsa, pronto, havia coisas que eu não concordava, claro que teria que fazer, isso é normal, mas também uma equipa técnica é isso mesmo, não tem que se concordar com tudo. Havia coisas que eu não concordava, acho que era exaustivo demais e demasiada informação
que entretanto eu acho que ele também já mudou a metodologia dele, de análise, e não uso hoje em dia, portanto sou mais simplista. A nível de tudo o resto, não sei quem é que poderá ser o mais extravagante. Eu acho que temos que esperar mais tempo, porque ele tem mais 20 anos do que eu, ou mais, portanto temos que esperar mais um bocadinho, não sei. Percebo. Mas sim, sou um pouco arrojado, sim. Confesso. Às vezes vejo o pós, pronto, nos jogos, e depois o que é que eu andava ali a fazer, mas enfim, é assim. Mas também os treinadores com quem teve em contacto, pelo menos nessa vida profissional, também proporcionaram a isso, não é? Também não eram propriamente treinadores, diria, calminhos, no bom sentido. É verdade. O Zenga, por exemplo, também é um treinador bastante difusivo. E depois com outros também, porque eu depois fiz consultoria tática com muitos treinadores, fazia-lhes a consultoria tática, aquilo que era analisado e depois deveria ser implementado a nível de modelo de jogo, portanto eu teria que saber o modelo de jogo deles. E pronto, alguns deles bastante também extravagantes, sim, nesse sentido, sim. Claro. Depois, ao longo das épocas seguintes, depois do Bolonenses, vai treinando em vários clubes, sempre no distrito de Lisboa, o que também não é muito comum. Normalmente os treinadores começam a dispersar-se mais. Era uma prioridade para si continuar perto de casa? Não, mas tu repara que eu não tenho agente, continuo sem agente, é tudo uma questão de oportunidades que foram surgindo na altura. Portanto, eu depois do Belenenses saio, vou para o Estoril, para a primeira divisão também, mas aí foi a convite direto na altura, o diretor desportivo Mário Branco, que entretanto já esteve no PAOK, já esteve na Roménia, já esteve no Hajduk Split, etc. Esteve agora recentemente no Famalicão também. Foi ele que me telefonou para ir para lá. Depois do Estoril, se a memória não me falha, eu acho que vou do Estoril para uma segunda divisão B, acho eu. Acho que sim, ou se não é, sim, eu acho que é a segunda divisão B, acho que vou para o Loures, ficamos também em primeiro lugar, não subimos divisão porque houve um erro administrativo. Depois dali, acho que vou para os Júniores do Cova da Piedade, para a segunda nacional, e subimos à primeira nacional, que ainda lá estiveram 3 anos, que foi muito bom a nível financeiro para o clube, com vendas, etc. E depois dali vou para o 1º de dezembro, que aí sim, confesso que não gostei. Eu não tenho problema nenhum em falar, não gostei da experiência. E depois dali penso que vou logo para os Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos volto para a Europa, para a Hungria. E, bem, posso lhe dizer que a minha pergunta anterior não foi inocente, porque para um treinador que sempre esteve próximo da sua cidade, de repente vai para o outro lado do oceano, como tinha dito, para os Estados Unidos. Como é que surgiu essa oportunidade e porquê a mudança de paradigma? Olha, primeiro pela falta de oportunidades em Portugal, essa foi a primeira. E depois foi porque eu tenho feito, tirando agora o meu último nível de treinador, portanto o Pro, o EFA Pro, eu fiz sempre os meus cursos no estrangeiro. Fiz na República da Irlanda, fiz em Inglaterra, e conheci também pessoas, não é? Vais conhecendo colegas nos cursos, e fui sempre tendo ofertas ou de professores, ou de tutores, ou de alunos também, colegas, quero dizer, colegas de cursos, desculpa, ou de colegas de curso, e esta foi mais uma proposta que eu decidi aceitar, mas na altura também mais por falta de oportunidade, porque pronto, estive na segunda divisão B, depois estive no Júnior, depois pensei, não, eu tenho que voltar outra vez ao jogo profissional, porque é aquilo que eu gosto, e esta foi a proposta que me pareceu mais acertada e aceitei por parte, neste caso foi de um colega de curso, nem sequer foi de um professor, foi mesmo um colega de curso que me convidou, que precisava lá de alguém para implementar a periodização, que trabalhasse com a equipa profissional, mas que fosse transversal ao clube todo, portanto à academia também, e foi isso que eu fui lá fazer, e foi uma experiência excepcional, gostei muito. Mas antes de continuarmos, porque a minha ideia vai entrosar um pouco também aí, o seu percurso, eu diria que foi um percurso em ascensão, porque está neste momento como treinador principal, mas teve ali pelo meio, como já afirmou, como treinador adjunto, depois vai aos Júniores, depois volta para o futebol profissional, vai para os Estados Unidos, Liga Húngara, nós já lá vamos,
Mas no meio disto tudo, quais são as principais diferenças entre treinar diferentes escalões, as expectativas dos jogadores nos diferentes escalões e as suas próprias expectativas? Como é que isto tudo se conjuga? Porque este trabalho, ao contrário do que se calhar a maioria do adepto comum pensa, nem todos tem a carreira do Mourinho ou do Guardiola, pelo menos no início, não é? E olhando para aí, as pessoas podem pensar, isto, o futebol é muito fácil, mas na verdade não, nem sempre é aí, há muitas vezes, e eu já tive aqui alguns convidados que disseram, eu já houve vezes em que eu pensei em desistir. Portanto, como é que é feita esta gestão de expectativas? Olha, se for, pronto, a gestão de expectativas podemos dividir aqui em duas partes. A minha parte pessoal, estás-me a entrevistar a mim, e a parte dos jogadores. Portanto, a nível dos jogadores, há diferenças muito grandes entre eu, apesar de ter trabalhado também em formação, não tive muito tempo na formação, mas também tive sucesso, também subimos divisão. A gestão de expectativa aí é diferente, porque aí mete-se muita coisa, hoje em dia, como os pais, os próprios agentes, acho que muitas vezes até complicam a vida aos próprios jogadores, com expectativas até mais familiares do que propriamente do jogador em si. E há muitos que não aguentam essa pressão familiar até. A nível no nível profissional também há outro tipo de problemas, mas vai tudo dar ao mesmo. Portanto, tem que haver realmente, e hoje em dia até há disciplinas que são muito focadas para a gestão de expectativas. Porque os jogadores têm as suas ambições, também sofrem as pressões familiares. Para além das pressões familiares, também já começam a sofrer pressões dos seus cônjuges, também. E das redes sociais? E das redes sociais, era isso que eu agora ia dizer. As redes sociais são utilizadas para cimentar ou para alavancar uma carreira, e muitas vezes um clipe de 5 segundos de um vídeo não quer dizer nada, mas para quem vê, para quem é um adepto comum, muitas vezes não percebe opções que um treinador possa ter ou não. Depois também tens os agentes. Quer dizer, tens toda uma indústria ligada e uma pressão ligada, que a melhor maneira de gerir isto é caso a caso. Portanto, tens que ter algum nível de treino ou inteligência emocional para poder gerir tudo, porque as pessoas tu não podes gerir as pessoas da mesma maneira. Toda a gente é diferente. A nível pessoal, olha, eu não tenho nada que gerir, porque eu faço isto diariamente, quer dizer, para mim é o plano diário. Eu olho para a coisa diariamente, eu não olho para o meu trabalho com grandes expectativas, por assim dizer. Eu olho para aquilo que tenho que fazer nesta altura para poder ter expectativas. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Obviamente que toda a gente sonha, e eu também sonho e ambiciono, isso é lógico, mas isso é muito diferente de criar uma expectativa. E eu já não, eu acho que ao início criava mais, mas como apanhei desilusões, também me deu uma certa maturidade e calosidade para não, basicamente maturidade para não criar esse tipo de, não vou dizer ilusões, porque para mim não são ilusões, mas expectativas, como a própria palavra diz. Claro, percebo. E olhando para o seu percurso, um, estando nos Estados Unidos, que não sendo um país com grande visibilidade no mundo do futebol, eu diria que tem mais do que a segunda divisão húngara. Qual é que foi a escolha para de repente ir para a segunda divisão húngara? Como é que surgiu esse convite e porquê da aceitação? Olha, o convite surgiu porque, pronto, vim aqui fazer uma palestra e a vários clubes, já anteriormente tinha vindo à Federação, a vários clubes, e pronto, e houve diretores e diretores desportivos que ficaram com o meu contacto, e já tinha tido alguns convites previamente. Decidi aceitar de um determinado clube pelo projeto em si. Os Estados Unidos, epá, e aqui a segunda liga é muito boa, é muito competitiva, os jogos são televisionados, os estádios estão cheios, portanto não tem nada a ver, é um mundo à parte. E os Estados Unidos adorei. Eu adorei também os Estados Unidos porque tudo sempre cheio, promoção do espetáculo fenomenal, não há pressão no treinador a não ser proporcionar espetáculo e golos, isso sim é uma prioridade, a valorização dos jogadores,
Epá, adorei a experiência lá, mas depois de facto tinha esta oportunidade de voltar para a Europa, já não era a primeira vez, e eu queria também estar um bocadinho mais perto da família, até porque a ideia era implementar, como eu disse, a periodização nos Estados Unidos. Isso já estava feito nessa altura, apesar do gozo, entre aspas, que foi trabalhar a nível profissional lá. Os jogos de facto são espantosos, há muita qualidade nos Estados Unidos, há muita qualidade, até porque nós temos, e há esta cultura europeia de ir buscar os sul-americanos, mas antes de, muitas vezes, aqueles que não são escolhidos, por assim dizer, porque não têm um valor de mercado muito elevado, porque só os únicos que vêm diretos para a Europa são os que têm cláusulas de rescisão altíssimas, porque isso é um interesse que assim seja, mas não vou dizer os renegados, mas os outros 90% vão todos ali para os Estados Unidos, para a MLS, para a USL, portanto, campeonatos muito bons, muito bons. Adorei trabalhar nos Estados Unidos, acho que há um grande potencial nos Estados Unidos, um grande potencial de jogadores e até de scouting, recrutar lá jogadores, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que nós aqui em Portugal não temos essa percepção, porque também acaba por ser difícil, mas depois vemos casos de treinadores como o Mister, ou até mesmo de jogadores que depois já foram para uma MLS e realmente das pessoas com quem fui falando e que têm essa experiência, ainda não conheci ninguém que realmente dissesse não, os Estados Unidos não vale a pena, ou foi Não, um passo atrás na carreira, foi sempre uma experiência bastante gratificante. Muito e com uma grande abertura, e volto a dizer, pá, jogos muito bons, muito competitivos. Eles têm um sistema parecido ao basquete lá, portanto eles têm um sistema de draft, o que equilibra muito, e se calhar daí é que não advém o interesse europeu, porque ali o negócio é mais justo, ok? É tudo franchisado, os clubes são franchisados, por assim dizer, e pronto, nós sabemos que o mundo do futebol é um mundo de interesses e se calhar daí não advém, mas a nível de scouting, eu aconselho, e qualquer clube para onde eu trabalho, eu estou sempre atento porque há muitos bons jogadores. E quando eu digo muitos bons jogadores, não estou a dizer especificamente americanos, eu estou a dizer sul-americanos, não quer dizer que sejam americanos. Sul-americanos têm muito bom jogador ali. Que, aliás, muitas das seleções sul-americanas, se nós formos analisar, 50% dos jogadores vêm de lá, vêm dos Estados Unidos, jogam lá. Portanto, é porque há valor. Exatamente. Depois, um bom trabalho realizado na Hungria leva-o ao Kisvárda. Eu acho que disse bem. Kisvárda. Kisvárda. E é uma cidade pequena e onde disse, numa entrevista anterior, para o Canal 11, que talvez a edificação de maior interesse na cidade fosse o estádio. Como é que foi a adaptação a uma cidade mais pequena e sendo esse o maior ponto de interesse da cidade, como é que as pessoas vibram com o futebol aí? Muito, como deves calcular, é uma vila, nem vou dizer uma cidade, é uma vila, equiparando a algum sítio, Moreira de Cónegos ou Aroca, semelhante. Uma vila, pronto, e as pessoas vivem intensamente o futebol, vibram muito com a equipa. O estádio também é pequeno, é um estádio novo, mas leva 5 mil lugares, portanto é um estádio pequeno, mas acaba por ser ali uma caixa onde condensa muito o som, mas ao contrário de todos os outros estádios aqui na Hungria, todos os estádios aqui têm capacidade sempre a 25, 30 mil e estão sempre cheios, portanto aqui nós também enchemos com 5 mil, mas somos mais ruidosos do que os outros com 30 às vezes. Claro, a adaptação não foi fácil, nem tem sido fácil, porque não há nada aqui que possa distrair. É trabalhar basicamente 24/7, é assim, é trabalhar, focado, sou uma pessoa muito, muito focado e pronto, é isso. A cidade, temos aqui uma cidade a meia hora e temos uma cidade, a segunda maior cidade da Hungria, é 1 hora daqui, que é Debrecen, que inclusive é a seleção vem agora cá jogar a Debrecen, seleção portuguesa, fica a 1 hora daqui. Mas pronto, 1 hora já, para mim já é chato estar a conduzir, eu gosto de estar ao pé do estádio. Porque o centro de treinos é no estádio também. Portanto, E assim. a época começa muito bem, esta época, batendo vou tentar dizer isto, Frevo Cavares,
que não perdia em casa há 16 anos, que é o campeão em título e foi a primeira vitória do Kisvarda frente a essa equipa, que diga-se que nos primeiros 6 jogos oficiais, e foram de qualificação para a Liga dos Campeões, portanto nós estamos a falar de uma equipa qualquer, apenas perdeu um e foi com a sua equipa. Como é que É se verdade. explica esse momento? Olha, como é que se explica a vitória? Não a vitória em termos táticos, porque isso acredito que tenha elevado uma grande preparação, Isso mas não. o momento, a alegria e o facto de ter feito história, não é? Sabes, sim, não, claro, isto foi uma coisa espantosa, como está a ser até agora, neste momento. Foi espantoso, foi uma grande surpresa para toda a gente. Eu estava muito confiante para o jogo, porque eu tinha analisado bem o Ferencváros, conheço bem a equipa que tenho, apesar de ser o pior budget da Liga, portanto a equipa onde eu estou tem o pior budget da Liga. Sabia do que é que nós poderíamos fazer lá, pá, o sentimento foi de uma alegria muito grande. Porque apesar de ser só 3 pontos, de facto, quem é treinador sabe que as vitórias são efêmeras, portanto, a pessoa pode gozar 2 horas a vitória, a seguir já estás de facto a pensar no próximo jogo. E a realidade é esta, não é nenhuma falsa modéstia, nem a realidade é esta. Passar 2, 3 horas, ou quando chegas a casa da viagem, já estás com a cabeça no próximo adversário, no próximo jogo, e naquilo que não correu tão bem no jogo, e naquilo que correu bem. Aquilo que eu tive mais até que fazer, em vez de celebrar, foi refriar os ânimos aqui dos jogadores e da direção e também da população aqui da vila, porque de facto depois ainda acrescenta mais pressão àquilo que é o nosso trabalho. Mas foi bom, foi muito bom, foi histórico, isso ninguém vai apagar, de facto. Claro. Foi uma... Mas no final de contas, são 3 pontos. Se fossem muitos mais pontos, mas no final são 3. Enfim, mas Mas foi bom. são 3 pontos que dão uma animosidade diferente Não, para os jogadores, não é? Quer dizer, a pessoa não. começa a encarar e a pensar que vai chegar mais longe e até nessa perspectiva, a próxima pergunta que eu tenho para lhe fazer é que a equipa conseguiu um quinto lugar a época passada. Neste momento, ao fim da quinta jornada, como nós já referimos, está em primeiro. Já foi treinador da jornada, já teve jogadores seus que foram jogadores da jornada. Até onde é que pode chegar esta equipa? Eu não sei, eu volto a frisar que o budget tem muita influência também. Eu volto a frisar que é o pior budget da Liga. São só 5 jogos, João. Eu não posso fazer uma grande análise nesse sentido. Aquilo porque, eu reparo, eu sou um treinador, eu nem sequer tenho uma tabela no escritório classificativa. Não tenho. Eu trabalho, eu nem sequer sei eu sei qual é que é o meu próximo adversário, mas eu não sei quem é que é a seguir. Eu não olho as coisas assim, eu olho coisas jogo a jogo e extremamente focado no jogo, no próximo jogo. Eu não sei até onde é que pode ir a equipa. Eu posso dizer que saíram 6 titulares o ano passado, porque de facto fizeram uma boa campanha. Ficaram em quinto lugar. Saíram 6 titulares e entraram 5 jogadores. Portanto, aprender nova metodologia, novo treinador, novos jogadores. Quer dizer, não é fácil. Aquilo que eu posso dizer é que, para já, nesta altura, eu vejo toda a gente muito compenetrada, estou a conseguir que eles estejam abertos a novas ideias, aos poucos também, e vamos introduzindo o nosso modelo e pronto, e a nossa metodologia. Agora, futurologia eu não consigo fazer, não consigo. Agora, obviamente, que vamos continuar a trabalhar da mesma maneira, se não até melhor. Claro. E quais são as grandes diferenças que nota do futebol húngaro para o futebol português? Olha, o futebol húngaro, a nível técnico, não noto muita diferença. Faz a mesma coisa. A nível físico, é mais poderoso, o húngaro. A nível mental, o português é mais poderoso. Isto só para dizer assim curto. A nível mental e psicológico, o futebol português é mais forte. A nível técnico, 50-50. E a nível físico, o húngaro é mais forte. Os clubes estão dotados aqui de melhores condições de trabalho. E em termos da qualidade do futebol em si jogado? Não, vejo, eu acho que hoje em dia, no futebol, até à escala global, ainda ontem estava a ver um jogo do River Plate à noite,
e à escala global, mesmo havendo estas questões culturais, porque isso tu nunca consegues mudar, está tudo muito mais ou menos, é tudo mais ou menos igual, ou seja, as equipas tentam construir desde trás, as equipas tentam jogar também por vezes um futebol mais direto e mais rápido. Portanto, eu não vejo nenhuma diferença que se possa dizer entre uma liga ou outra liga. Há questões culturais, como por exemplo eu mencionei a parte física. E esta parte eslava, esta parte de leste, os jogadores fisicamente são mais fortes, são mais fortes. São menos propensos à lesão, por exemplo. A qualquer tipo de lesão, seja muscular, seja traumática, são mais fortes de estrutura. A nível de jogo, eu não vejo assim muita diferença, porque é o que eu digo. Até a Inglaterra, que antigamente era o kick and rush, hoje em dia as equipas tentam construir, tentam jogar um futebol apoiado, tentam chegar na frente com os laterais e por aí fora. Portanto, está muito globalizado, não é? Também por causa desta era da informação e da tecnologia, todas as pessoas podem ver jogos de todo o lado e isto acaba por se espalhar. Depois o que difere realmente é a ideia de jogo do treinador e os jogadores. Os jogadores é o mais importante, isso aí não há hipótese nenhuma. E depois é a ideia de jogo do treinador, aí é que podes ver nuances. Mas de resto eu ponho tudo mais ou menos na mesma linha. Estou de acordo e foi tocar precisamente no ponto que ia para ser a minha última questão, porque eu acho que aqui em Portugal há um pouco o olhar para as principais ligas, portanto, neste momento as 4 ligas que estão à nossa frente, e depois considera-se que, tirando o campeonato francês, todas as outras ligas são campeonatos periféricos, e as pessoas não têm noção da qualidade que existe nesses campeonatos. Eu tive aqui, por exemplo, o André Martins, que já foi convocado para a nossa seleção, portanto, estamos a falar de um grande jogador que jogou várias épocas no Sporting, e que está no campeonato polaco, e as pessoas pensam, ok, isto, o campeonato polaco ou o campeonato húngaro são campeonatos muito fáceis, mas se calhar podemos ter algumas equipas que possam ser superiores, se calhar, a todos os outros, se calhar olhando para Sporting, Benfica e Porto, mas depois o resto, em termos de qualidade, há de estar ela por ela. E estamos a falar, mais uma vez, batendo naquilo que falou, que é a questão financeira, não é? A questão financeira, e depois há também uma diferença aqui que eu volto a frisar. Aquilo que faz depois a diferença é a parte psicológica, o fator psicológico, porque acredita que se tiveres uma equipa que consigas dotar psicologicamente de certos truques, bate-se normalmente contra uma equipa portuguesa, fácil. E pronto, o André também está numa grande equipa, está no Legia, que é uma equipa histórica da Polónia, mas realmente as pessoas não têm muita tendência a olhar para esta parte de leste da Europa, mas aqueles agentes e aqueles que têm olho para o negócio já passam aqui a vida, porque a maior parte se tu fores ver campeonatos turcos, campeonato da Arábia Saudita, campeonato do Médio Oriente, qualquer campeonato, eles recrutam muito aqui. Portanto, esses têm olho para verem onde é que podem ir fazer o melhor negócio, e muitos jogadores são contratados aqui, até porque a Hungria, a Polónia, a Ucrânia, a Rússia, a própria Rússia, muitos jogadores, portanto, desta zona da Croácia, Sérvia, dos Balcãs, por assim dizer, passam primeiro por aqui, por estas experiências aqui. E depois daqui vão para outros campeonatos melhores. Portanto, isto é um viveiro, basicamente aqui nós andamos num viveiro. Eu aqui tenho fronteira com a Roménia, com a Polónia não, desculpa, com a Ucrânia, com a Sérvia. Portanto, isto aqui apanho uma mescla muito grande de mentalidades e tipos de jogador. E é o que eu te digo, para quem anda mais atento, de facto, tu tens clubes em Portugal que contratam muito na Sérvia. O Benfica, por exemplo, é um clube que está sempre a contratar aqui, portanto, eles sabem que aqui o Porto também firmou agora com o Grujic, portanto, que veio do Liverpool, mas que é um jogador que vem destes sítios. E pronto, e como esse, há aqui muita gente assim também a jogar, e que é uma questão de oportunidade. É como os treinadores. Os jogadores é como os treinadores, é questão de uma oportunidade para poder demonstrar, e quanto melhor a equipa, mais podes demonstrar, não é? A realidade é esta. Verdade. Mister, eu tenho, para finalizar, uma rúbrica no meu canal, chamada Tempo de Compensação. São perguntas rápidas, que eu pedi-lhe também uma resposta rápida. Vamos a isso? Vamos a isso. Primeira pergunta. Vamos a isso.
primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é se, olhando para o seu modelo de jogo, tem uma tática definida ou tem dinâmicas definidas? Olha, tenho mais dinâmicas do que tática. Sistema tático para mim, irrelevante. Depende dos jogadores que tenho, porque eu não posso contratar 25. Tenho um sistema preferido, mas que atualmente nem jogo no sistema. Mas para mim o sistema não é irrelevante, mas passa para segundo plano. É uma questão de ocupação de espaço. Portanto, a dinâmica é mais importante, muito mais. E o objetivo passa por continuar no estrangeiro ou se houver uma oferta daqui de Portugal equaciona? Se houver, claro que equaciono. Mas eu sou aberto a tudo. Não... Depende dos projetos. Os projetos é que me movem. Claro. Mister, muito obrigado por este tempo. Foi um Obrigado, gosto. João. Está sempre Foi um convidado para Obrigado, vir João. participar. A todos, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like e subscrevam o canal e até à próxima segunda-feira para mais um episódio.